acho que essa sensibilidade que ele mostra comoveu todo mundo, né? E essa omissão também chama muita atenção, causa muita revolta. Alícia. João, a gente admira muito o seu trabalho, né? Tem falado muito, não só sobre a formação técnica dos jogadores, mas sobre a parte emocional que impressiona, de atletas que têm subido tão cedo, já sendo negociados para fora do Brasil tão cedo. É uma pena que a gente precise falar contigo hoje para endereçar um caso como esse. Eu queria te ouvir em relação ao seu entendimento de por que isso é tratado com tanta leniência ou com tanto descaso pela Conmebol e até pela CBF, porque o que a gente viu, por exemplo, no ano passado, no sorteio da Libertadores, foram 30 minutos de homenagens ao pai do presidente da Conmebol e 2 minutos com o Cafu falando sobre racismo. A gente sabe que se o Cerro for multado, esse dinheiro vai para a Conmebol e a gente não sabe como ele vai ser utilizado. O que, no seu entendimento, é o motivo por trás de a Conmebol fazer tão pouco em casos que são tão frequentes e agora a gente vendo até contra os nossos garotos? Eu acho que é uma coisa enraizada. Como a gente fala só da Conmebol, a gente fala também sobre a La Liga, por exemplo, né? Que o estádio todo às vezes está xingando, ou você também acontece isso na Itália e em outros países. Eu acho que é uma coisa enraizada muito nos países. Eu sou baiano, eu sou da capital mais negra fora da África, né? E eu acho que não é só uma discriminação só racial. A gente vê discriminação com a nossa presidente por ser mulher. Eu, quando cheguei no Palmeiras, as pessoas duvidaram, um baiano vem para cá para fazer sucesso, para dominar a base do Palmeiras. Eu não acredito. E me olhavam de uma forma bem, não vou te falar discriminatória, mas com dúvidas, né? Até sobre caráter mesmo. Então, a gente tem sempre que estar lutando contra isso, né? Isso é enraizado há anos, vem da escravidão. A gente mais aprende nisso e, principalmente, a gente vê muito isso em Salvador quando a gente é criança ali. A maioria dos meus amigos são negros, eu sou negro, né? O presidente da CBF é negro. Só que isso está enraizado na história. E em alguns países ela é mais ainda. Eu tenho 6 dias aqui, 5, 6 dias, eu não vi um negro ainda na cidade, né? Então, é difícil a gente falar, porque parte da educação, parte das pessoas, como eu falei antes, o que me deixa mais triste é começar a desacreditar no ser humano. E aí a gente fica procurando punição da Conmebol, punição da La Liga, punição da FIFA. Eu nem tenho mais essa palavra em minha mente até quando. A palavra em minha mente, para mim, basta para mim. Que aí eu vou me excluir um pouco de pessoas, de gente, do meio de futebol, do meio de um pouco mais público, e vou viver assim, quase isolado com a família, com quem eu gosto. Eu saí de casa com 11 anos de idade, então a gente vê isso muito frequentemente, muito. Só que não só vê na discriminação racial, a gente vê em vários tipos de discriminação. Então, acho que isso vai ser muito de cada um, das pessoas crescerem. Só que aí você vê um pai com um filho no colo, que foi a maior figura de ontem. Como é que aquele menino vai se formar não sendo racista? Então, é da sociedade, eu acho que não é do futebol, não. Não, o futebol é reflexo da sociedade e o futebol é visibilidade da sociedade. E o futebol é muito visível, então muitas vezes a gente coloca a culpa no futebol por coisas que estão no social. E você está vendo no futebol, a gente vê no futebol. Aí você fala, o futebol é machista, como a sociedade não é? Mas o futebol é racista, mas a sociedade não é? Porque às vezes no futebol as pessoas se sentem mais à vontade, né? Para cometer esse tipo de ato. Mas é porque a visibilidade é gigantesca. Eu não ia perguntar, adorei tua resposta, João. De todas as respostas que você deu hoje, todas. Todas, desde o Sport TV de manhã, assim, queria te agradecer. Nem te parabenizar, agradecer. Eu falei, não vou perguntar pro João se o João se considera negro, porque isso é muito
hoje pelo IBGE, é autodefinição. A gente fala assim, o Roger Machado é o único técnico negro da Série A do Brasileirão, mas e o Vanderlei Luxemburgo? E o Vanderlei Luxemburgo, eu perguntei um dia pro Vanderlei, o Vanderlei falou, eu sou negro. Claro que eu sou negro. Então, não tem que perguntar para ninguém, é um ser humano. O João Paulo Sampaio é um ser humano. Eu sou um ser humano, a Alicia Klein é um ser humano, você é um ser humano e o André Renan é um ser humano. 2 pontos só. A Conmebol é muito culpada nesse caso, porque o estádio está a 40 minutos do estádio onde aconteceu o caso do Bruno Tabata. Há 2 anos. E o Bruno Tabata, a vítima, foi punido, excluído da Libertadores. Ele pegou 4 meses de punição. E faltavam 4 meses para acabar a Libertadores. O que a Conmebol fez foi. Você foi vítima de racismo, você está fora da Libertadores. Foi isso que a Conmebol fez. Então a Conmebol é muito responsável pelo que aconteceu ontem, num jogo em que a torcida do Cerro Porteño... Desculpa me alongar, vou te fazer a pergunta, João. A torcida do Cerro Porteño se sentiu absolvida. Ela falou, eu posso fazer. Se eu fiz 2 anos atrás e o punido foi o jogador do Palmeiras, vou fazer de novo. Foi isso que aconteceu ontem. Então a Conmebol é muito responsável pelo que aconteceu ontem. Mas uma coisa que me tocou muito ontem, João, muito, foi quando o Luigi falou, a gente é formação. E eu acho que isso vai ao encontro do teu trabalho. Queria que você falasse sobre isso, porque você é um formador de seres humanos, né? Você e todo mundo que trabalha com você, ou o Paulo Vitor que trabalhou com você está há 10 anos no Palmeiras, então eu quero achar outro dia que você postou 10 anos de formação. Né? O Palmeiras era o clube em que um jogador morria porque tinha que pegar uma moto para ir para o CT. E hoje não. Hoje o Palmeiras é o clube que forma seres humanos. Me tocou muito o Luigi falar isso. A gente é formação. Queria que você falasse sobre essa parte. Do como o jogador entende que ele está sendo formado. E que ele está ali. Saiu do profissional, onde ele fez um gol heróico no outro dia contra o Botafogo, de Ribeirão. E foi para a Libertadores Sub-20, entendendo que o papel dele lá é que ele está sendo formado como ser humano. E deixar aqui bem claro que Luigi pediu para vir. Genial. Uma das coisas que a gente sempre passa para eles é: vocês têm que ter mais vontade para jogar aqui, quando vocês estiverem no profissional. Vocês não precisam vir com má vontade. Então, quando vocês quiserem, com idade de base, vocês pedem à comissão do profissional. Claro, tem hora que o profissional também quer que vocês peguem mais ritmo, mas isso tem que partir de vocês. E sempre foi assim, né? Nos últimos 10 anos aí, a gente nunca teve problema com nenhum deles. E Luigi sempre foi um atleta assim, muito querido. Desde 10 anos ele está no Palmeiras, tanto ele como o Figueiredo, que iniciou ali, na verdade, os atos racistas, foi contra Figueiredo, cuspiram nele, depois com o Luigi e tudo. Mas a formação, ela passa muito por isso, de dar autonomia. O mundo hoje ele está muito... o menino não pode sair, o menino não pode isso, pisa aqui, pisa ali. A gente não, a gente dá muita autonomia a eles. Autonomia para que eles sempre questione João Paulo, questione o treinador, o porquê. Por que isso? A gente faz tanto do lado profissional, de falar assim, por que esse sistema? Toma aqui, estuda isso e vamos discutir depois. Genial. Como do lado pessoal. Às vezes a gente dá para eles a prancheta, amanhã meu time vai estar com 1 a menos, o seu vai estar com 1 a mais, volta e me explica o que você faz. Ou vice-versa, né? Ou algumas coisas que a gente vai, quando viagens, por exemplo, internacional, agora mesmo eles estão de folga, eles poderiam estar já esperando o próximo jogo, a gente deixa eles saírem, volta 9 horas da noite pro lanche, o que vocês vão fazer? A responsabilidade é sua. Eu não estou te criando para o Palmeiras, eu estou te criando para o mundo.
Até porque isso aqui é uma fábrica de ilusão. 95% não vão dar certo É. no nível que vocês pensam que vão dar. Como jogador. Então você vai ter que saber andar na rua, pegar um ônibus. Então a gente forma eles para o mundo, por isso a gente gosta de dar essa autonomia. E essa autonomia de Luigi ontem não foi media training, não foi nada, foi ele. Então, assim, isso é fantástico para a gente fica feliz de tá criando um grande ser humano, independente do lado profissional. Parabéns. João, queria te agradecer demais pela conversa, pelas palavras, pelo trabalho que você faz, que é tão necessário para os meninos, mas para nós como sociedade também, né? Porque você está formando, como você mesmo diz, não só atletas, mas homens também. Então, muito obrigada pela conversa, que vocês sigam aí nesse trabalho tão bonito que vocês fazem. Eu que agradeço, Luísa. Bom falar com vocês, PVC e Hernan aí. São amigos, Hernan é amigo de um choppzinho. Dos melhores restaurantes. PVC dos melhores restaurantes da Zona Oeste de São Paulo. Dos melhores restaurantes da Zona Oeste de São Paulo, que é de um baiano. Né, Valmir? Sem treinamento 3. Pompeu Pompeia. Muito bom. Então, mais um prazer em falar com vocês. Espero voltar agora com assuntos mais alegres. Mais leve. Com certeza. Obrigada, João. Obrigado, João. Parabéns. Uma conversa dura, mas muito necessária. E a gente espera que haja uma punição, né? Além da educação, que é a base de tudo, né? Que é onde esses atletas e as pessoas são formadas, mas punição. E a Leila pediu punição. Ela pediu que o Cerro Porteño seja excluído da Libertadores Sub-20 e está consultando também a Conmebol e a FIFA para ver o que é possível fazer em relação ao clube, já que há um caso de reincidência, como o PVC citou, o caso do Bruno Tabata de 2023. O caso mais absurdo da história da Conmebol. Foi na fase de grupos de 2023, ele estava sofrendo alguns ataques racistas junto com outros jogadores ali por parte dos torcedores, e ele foi imitar o gesto de macaco para mostrar o que ele estava passando. Perguntar. O argumento dele no julgamento não, na abordagem que foi feita, porque não foi um julgamento, não teve um juízo que ele fosse se defender. Ele não teve direito à defesa. Mas o argumento que ele deu foi: cara, eu estou perguntando pro cara, você está me imitando um macaco para me ofender? Ele perguntou e ele foi punido pela exclusão da Libertadores. Aí... E o Cerro Porteño, que ganhava $300 mil por vitória na Libertadores, foi punido em $100 mil. Ou seja, ele recebeu de punição 1/3 do valor que ele recebia por vencer um jogo. Que mostra bem como a Conmebol lida com esse tipo de caso, né? Um completo absurdo. Agora, Hernan, o que o Palmeiras pensa em fazer a partir de agora? Está acionando a Conmebol, mas a gente sabe que tem toda uma questão política também, até porque a sede da Conmebol fica em Luque, no Paraguai. Então, não sei se vai ser tão simples se a gente vai ter a punição que a gente espera. A Leila falou da questão da exclusão. E eu estava conversando com uma fonte do Palmeiras hoje e essa fonte do Palmeiras me dizia o seguinte, que o Palmeiras entendia que a Conmebol tinha que excluir o Cerro Porteño da competição Sub-20 e muito para mandar um recado para a Libertadores, para toda a Libertadores, né? A principal competição. Se houvesse algum tipo de ato racista na principal competição, na competição profissional, no Sub-20 já teve exclusão, por que não ter uma exclusão também no profissional? Então, que a Conmebol poderia aproveitar esse ato criminoso com o Luigi para mandar um recado para toda a competição, para a competição masculina, para a competição feminina, e a Conmebol teria que fazer isso, e que o Palmeiras iria exigir. Então, quando a Leila se posiciona, é um pensamento do Palmeiras, é um pensamento jurídico que o Palmeiras vai trabalhar com a Conmebol, com a CBF em conjunto, com a CBF também fazendo esse coro. Por isso que é muito importante o que teve ontem, que as notas dos clubes, né, os clubes todos, eles praticamente, os clubes da Série A, todos se manifestando positivamente. Assim, os jogadores principais, o Vini Júnior, o Richarlison, levantando essa questão. Então, tudo isso vai ser levado para pressionar a Conmebol a tomar uma atitude drástica. Só que aí você pega o outro lado, e o PVC conhece muito bem o ambiente Conmebol,
É muito difícil imaginar uma exclusão do Cerro Porteño. Por quê? Porque o presidente Alejandro Domingues, ele é um presidente que preza pela questão da política da boa vizinhança. O pai dele e ele já foram presidentes do rival do Cerro Porteño, né? Já foram também cartolas na Federação Paraguaia. Então, assim, dificilmente você vai ver ali uma punição drástica, assim como uma exclusão. Me arrisco a dizer com muita tranquilidade pela questão política toda que envolve a Conmebol. Então, assim, o Palmeiras vai pressionar? O Palmeiras vai ter as últimas consequências? Vai, me garantiram isso e a própria Leila falou isso na entrevista coletiva, que é a exclusão para não só fazer justiça, né, marcar a história, mas também para mostrar para toda a competição masculina, feminina, sub-20, a principal, a profissional, que precisa mudar. A Leila foi muito bem na entrevista também. Assim, era a apresentação do Vitor Roque, ela chamou a palavra, da outra vez ela chamou a palavra de uma maneira diferente, ela foi muito bem. Foi muito bem. Agora só de ouvir o que vocês estão falando, Luísa, eu fico meio desanimada, Alicia, porque eu temo que essas punições não venham. E ainda mais depois das notas que a gente viu, aquelas notas de repúdio que são mais do mesmo, que não representam nada. A do Cerro Porteño é lamentável, praticamente culpa a vítima, o Palmeiras. Então é lamentável que a gente vê esse tipo de nota e uma punição que a gente não sabe se vai vir, Alicia. Luísa, e eu acabei de subir uma nota aqui na minha coluna, uma informação que eu recebi do mandato da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, que o PSOL vai pedir para tramitar com urgência na Câmara dos Deputados um projeto inspirado no projeto Vini Júnior de combate ao racismo, que já passou na LERJ, um projeto que implementa várias ações para coibir os atos de racismo nos estádios brasileiros. Então, o objetivo é usar a comoção em torno do caso do Luiz para que isso possa tramitar com urgência e, eventualmente, ser aprovado, aproveitando que há essa comoção. Porque a gente sabe que os atos racistas acontecem o tempo inteiro, mas são momentos como esse que unem, né, o mundo do futebol e o impacto que o mundo do futebol tem na mídia, em diversos setores da sociedade, que ajudam que algumas coisas como essas se movimentem mais rapidamente, porque não basta só a Conmebol punir, é preciso que as leis dos países em questão, e é o caso aqui do Brasil também, onde casos de racismo são frequentes, né? Os brasileiros não sofrem racismo só quando saem do Brasil, sofrem muito aqui dentro também, para que haja ferramentas legais, para que hajam leis que permitam que essas pessoas sejam punidas, que as partidas sejam paralisadas, que os profissionais sejam treinados para agir em situações como essa, porque o que a gente viu ontem foi uma comissão de arbitragem, os delegados da partida, pessoas completamente despreparadas para lidar com um caso grave de racismo e que seguiu como se nada fosse, como se fosse uma provocação como outra qualquer. Então, é importante também que o Brasil se movimente para criar ferramentas para que essas coisas não passem impunemente como costumam passar. Uma informação importante da Alicia, que pode ser muito positivo, né? Qualquer medida é muito importante para que a gente combata. A gente acha que acontece só no restante da América do Sul, mas no Brasil isso também se faz muito presente. Então, informação que a Alicia traz no blog dela, no All Sport, que a gente trouxe aqui no De Primeira também. Vamos para o intervalo agora? Vamos tornar esse